Uma alegria muito grande estar com vocês novamente. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Antônio Nasser. Eu tenho trabalhado com homens já há um tempinho, desde 1997. E o grande objetivo de tudo isso é fortalecimento da nossa vida, como homens. E falar de homem para homem, e a gente ter um espaço para a gente, né? Esse é o grande objetivo do nosso movimento Palavra de Homem. Eu quero conversar com você hoje sobre um assunto muito importante. Todo assunto que eu falo aqui é importante, né, gente? Eu creio assim, pelo menos. Mas hoje em particular, por quê? Porque existe uma série de conceitos que existem na sociedade, e esses conceitos, e eles estão na boca do povo, esses conceitos, muitas vezes, eles são absorvidos pelas pessoas como verdade, certo? Em tudo que acontece na nossa vida, em algum momento, existem aí, por exemplo, existe uma notícia. Outro dia eu recebi um WhatsApp dizendo assim: o Papa Francisco está com coronavírus. Certo? Por quê? Porque ele está gripado. Itália, coronavírus, mas não é confirmado, quer dizer, não é uma notícia verdadeira. Mas isso é engolido como verdade, né? E existem várias outras coisas, e uma delas são princípios espirituais, princípios que têm a ver com a Bíblia Sagrada. Você sabe que isso aqui é um movimento de homens cristãos, né? A gente nunca enganou ninguém. Nós nunca chegamos falando: vem aqui, nós vamos ter um evento legal para homem de negócio, vem ganhar dinheiro. Certo? Estamos fora disso. Nós somos um movimento de homens cristãos. Não é uma igreja. Ninguém aqui vai ficar pedindo dinheiro para você também, né? Não que seja errado, né? Mas não é o lugar apropriado para isso. O objetivo nosso é fornecer a cada um princípios fundamentais e dependendo das Escrituras Sagradas. E hoje eu escolhi um tema por conta do que aconteceu no Carnaval. O que aconteceu no Carnaval, que eu estou me referindo, é a escola de samba Mangueira. Eu não assisto essas coisas e também não preciso ficar me defendendo e nem me desculpando se assistisse também. É um problema meu, certo? Mas não que eu tenha assistido, mas as notícias me chamaram muita atenção para o fato de que a Mangueira fez um desfile com tema. O tema da Mangueira é: a verdade vos libertará. E aí uma série de coisas e tal, e aparece isso, aparece aquilo, e aparece uma mulher como Jesus. Uma mulher como Jesus. Ok? Só que agora eu vou colocar para vocês 2 vídeos. Fica tranquilo que você não vai sambar aqui não. Mas eu vou colocar 2 vídeos. O primeiro vídeo, presta atenção nisso. Está no vídeo, mas eu quero chamar a sua atenção, porque vai dar aquele momento de... Sabe aquele momento, né, de digestão da pizza? Você perde... Eu quero te dar essa informação que ela é muito importante. Eu vou te mostrar um vídeo agora que é uma senhora chamada Dona Zica. Ela foi ao Roda Viva 1994. 1994. Quantos anos? 26 anos? Ok? 1994. E vou colocar o segundo vídeo, 2020. Tudo bem? Dona Zica da Mangueira. Ela está respondendo sobre o samba e falando um monte de coisas sobre o samba e não sei o que, não sei o que. E aí ela solta esse momento interessante que vale a pena a gente prestar atenção. Vamos assistir. Por exemplo, a Mangueira. Aumenta o som. Não, a Mangueira, cito a Mangueira por ser a minha escola. Então ela procurou vestir a comunidade, a cada ala das 5 fantasias, a escola em si mesmo, vestir. Isso é um caso específico da Mangueira, né? Mas agora que ainda mantém alguma raiz. Só um minutinho, por favor, só deixa ela complementar.
Mas agora estamos procurando isso, mas por incrível que pareça, também teve essa religião agora, que eles arrumaram a Bíblia, né? Tirou muita gente. A Mangueira tá com fantasias para dar, para vestir a comunidade? Não tem. Por que, dona Zica, a religião não está permitindo esses pastores? Viraram tudo Bíblia, as moças, viraram Bíblia, os rapazes, estão tudo na... Quantas igrejas dessa tem no Morro da Mangueira atualmente? No Morro da Mangueira, a maior parte toda é da religião. São quantas igrejas, mais ou menos? Lá na Vila Mangueira tem 3. 3, só ali, né? Mas eles não saem dali da Mangueira, vão para os outros lugares onde tem. Você vê o estrago que isso aí causa no samba, hein? O grande mestre-sala da Mangueira, né, Oliveira, foi cooptado por uma igreja dessa, abandonou o samba e renega o samba. Isso que é coisa do diabo. Meu neto foi da bateria. Grande. Meu neto foi da bateria desde 8 anos e era da bateria. Depois passou a ser mestre-sala. Abandonou, porque largou tudo. Porque ele virou da seita, né? E o pessoal da escola não tentou conversar um pouco com essas igrejas? Não adianta. Depois que eles encasquetam aqui na ideia, não adianta. Em defesa do samba tem que fazer um movimento contra essas igrejas. Elas vão acabar com o samba. Vão Falando sim. sério, hein? Para o ano é capaz de quase acabar com o samba. Quer dizer, pelo que a senhora disse, hoje na Mangueira sobram fantasias e não há pessoal para desfilar da comunidade. Da comunidade. Porque todas as meninas moças, mas não é que só senhor velho, não é moças. Viram Bíblia e não quer mais saber da escola. Interessante, né? Viram Bíblia. Né? Viram Bíblia. É uma forma de chamar o crente, de chamar o evangélico. Virou Bíblia, né? Percebeu isso? 26 anos atrás, ouviu essa conversa? Ela está preocupada porque muitas pessoas estão se convertendo lá na Mangueira. Lá na Mangueira é uma região, né? Um bairro. E não estão mais sambando. E aí o repórter, e é tudo gente assim, Estadão, Folha, não sei o quê, e o repórter diz, não, precisa fazer um movimento contra essas igrejas, porque senão vão acabar com o samba. Tudo bem até aqui? Perceberam isso? Agora eu quero que você pense o seguinte, o que aconteceu em 26 anos? Que conceitos foram mudados na cabeça das pessoas? Se isso que ela falou era alguma coisa forte acontecendo, o que aconteceria em 2020? Certo? Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense e avalie uma palavra que eu vou citar aqui para você. Que você vai ouvir agora e eu quero que você pense nisso. A palavra é sincretismo. Sincretismo é quando há mistura de religiões, mistura de crenças, mistura, tá? É um sincretismo, então existe o sincretismo religioso. E eu quero que você ouça agora o que você vai ouvir e tente entender. Eu quero que você se transponha 26 anos atrás, pessoas se convertendo, aquele mestre-sala que ele cita lá, é um pastor hoje, né? E eles falam, olha aí, ele foi cooptado pela igreja. Ok? Cooptado pela igreja. Então é assim, qual que é o mindset que nós temos aqui? Qual é o pensamento, a mentalidade que existe aqui? A mentalidade é a seguinte, essas igrejas são um perigo. Porque elas vão cooptando as pessoas, elas vão recrutando as pessoas e as pessoas vão se transformando numa seita perigosa para a sociedade. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Que a Mangueira vai causar desde o primeiro momento, a começar pela fantasia da Evelyn Bastos, a rainha da bateria. Ela guardou esse segredo, as 7 chaves, ela vem de Jesus mulher. O que significa a sua fantasia, Evelyn? Olha, é uma fantasia muito representativa. A gente quer mostrar que Jesus pode estar em todos os gêneros, em todas as pessoas, sem distinção, em todas as cores. E fica uma pergunta, se fôssemos ensinados desde pequeno que Jesus poderia estar em qualquer gênero, poderia ser uma mulher, será que estaríamos no topo do feminicídio? Essa fica a mensagem, uma mensagem de muito amor e com muito carinho. Obrigado, Evelyn.
que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sou sociólogo e nem antropólogo para fazer um estudo avançado sobre a situação, né, e nem na fenomenologia da religião, etc. No entanto, para mim fica claro alguma coisinha. Número 1, conceitos foram mudados pelos Bíblia, certo? Evangélicos ficaram mais rasos, os princípios que eram profundos ficaram agora muito à tona, quer dizer, eles são extremamente fracos, argumentos fraquíssimos. E por outro lado, aqueles que estavam criticando as igrejas resolveram se unir numa mesma mensagem, distorcendo-a. Percebeu isso aqui? Sabe aquela coisa assim, já que a gente não pode contra eles, vamos nos unir? Só que aí se torna um sincretismo. Então, qual que é a mensagem? A mensagem é, olha, é Jesus de todos os gêneros. Okay? Jesus de todos os gêneros. Eu estava entrando no shopping Barigui, estava escrito assim, bem-vindos. Só que não tinha um S, tinha um X. Certo? Não, bem-vindos todos, ou todas, ou alguma coisa assim, mas tinha um X. Sabe aquele negócio do X, assim, seja o que você quiser? Se você não quiser ser homem nem mulher, seja o que você quiser. Sabe aquela coisa? Então, o que está acontecendo com os princípios? Eles estão, por um lado, as igrejas estão estudando menos a Bíblia, os cristãos conhecem pouquíssimo da Bíblia, e por outro lado, as pessoas dizendo, não, mas eu também creio em Deus. E eu acredito assim. E o que tem de errado pensar nisso? O que tem de errado pensar em Jesus ser mostrado como uma mulher? Qual o problema? Estão entendendo? Então eu resolvi falar hoje para você sobre um tema extremamente sério, que é ser salvo. É o quê? O que é que significa ser salvo? O que significa aquela mudança que o pessoal falou lá, né? Virou Bíblia, virou seita, tá bom? O que isso significa? Qual que é o objetivo de ser um cristão ou não cristão, ser salvo ou não ser salvo? Então, ser salvo, a primeira coisa não é o mesmo que mudar de igreja. Ah, eu era da igreja X, agora eu estou na igreja Y. É o que muita gente pensa. Muita gente acha que o ser salvo é simplesmente uma mudança de religião. Ah, agora eu estou seguindo a Bíblia, agora eu estou seguindo os crentes, agora eu estou seguindo a igreja X. Eu encontro pouquíssimas pessoas explicando teologicamente o que é isso. O que é ser salvo. E por que elas não explicam? Porque elas não sabem. E se sabem, elas têm apenas uma ideia. E quando você só tem uma ideia, sabe qual é o perigo? Você não consegue explicar com profundidade, porque você só tem uma ideia a respeito. Né? Então vamos pensar juntos, vocês topam? Rapidinho aqui. Sim ou não? Obrigado. Primeira coisa, eu quero ler João 5,24 com você. João 5,24 diz assim, em verdade, leia comigo por favor. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo ou em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse texto aqui foi dito por Jesus e foi registrado pelo evangelista João. Olha só. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Jesus falando, você ouve a palavra de Jesus, crê em Jesus, crê em Deus o Pai, aquele que me enviou, tem a vida eterna. Então esse ter a vida eterna mostra uma coisa interessante, que não é algo que se conquista, mas que se recebe. Gente, vocês que conhecem mais a Bíblia, vocês sabem que hoje eu não vou, em alguns minutinhos, entrar na soteriologia, certo? No estudo teológico da salvação. Eu vou mostrar alguns versos para chamar a sua atenção, ok? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa que eu quero lembrar é que quando Jesus fala sobre vida eterna, ele não está falando sobre vida longa, bastante tempo. Ele está falando de não
ser condenado. Se ele está falando em não ser condenado, significa que se alguém não tiver a vida em Cristo, vai ser condenado. Então salvação não é aqui na terra. Ela acontece a partir daqui. Por isso que o texto bíblico diz, aquele que e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isso aqui é muito importante, a gente aprender a ler a Bíblia como ela está escrita, viu gente? Tem a vida eterna. Eu já vi muita gente citar e falar assim, aquele que crê no Senhor tal, terá a vida eterna. Não, tem a vida eterna. Ela começa hoje, ela começa aqui, ela começa no meu dia a dia, mas ela não é para este tempo. Ela é para a eternidade. Então eu não vou ser condenado se eu entregar minha vida a Cristo Jesus. Tudo bem até aqui? Segundo, como é que isso acontece? Jesus disse em Mateus 7, verso 13 e 14. Eu pus aqui numa tradução um pouco diferente, diz assim. Você pode entrar no reino de Deus. O que está escrito aqui, ó? Apenas, vamos lá. Você comigo, você pode entrar no reino de Deus apenas através do portão estreito. A estrada para o inferno é larga e seu portão é largo para muitos que escolhem esse caminho. Mas a porta de entrada para a vida é muito estreita e a estrada é difícil e apenas alguns a encontram. Essas palavras de Jesus mostram que existem dois caminhos. Um caminho é largo e espaçoso, outro caminho é estreito e difícil. Aqueles que entram pelo caminho largo, fácil e espaçoso, encontrarão no fim da estrada o inferno. Aqueles que entram pela porta estreita, pelo portão estreito, pelo caminho estreito, encontram no fim da estrada o céu. Simples assim. Tudo bem até aqui? Então, não é mudar de igreja, não é falar que agora você faz parte do movimento Palavra de Homem que muda a sua vida. O que muda a nossa vida é qual portão que você escolhe entrar. Por qual portão você entra. Se você resolve entrar pelo portão largo, o que o sincretismo faz? O sincretismo faz as pessoas entrarem pelo portão largo, porque é fácil, é mais fácil. É mais simples eu mudar as palavras, mudar a semântica, mudar os conceitos e adaptar tudo ao paladar da sociedade. Certo? Por exemplo, uma questão gramatical simplérrima. Quem entende português aqui pode me corrigir. Eu não sou professor de português. Mas eu aprendi desde pequeno que quando eu estou me referindo a homens e mulheres, eu utilizo o masculino. Então quando eu digo assim, vocês homens, vocês mulheres, todos, o todos inclui homem e mulher. Vocês aprenderam assim também na escola? Aí vem um partido político na boca de um homem que nem estudou direito e fala todos e todas. E todo mundo engole. É a coisa mais nojenta que tem, a coisa mais chata que tem, a coisa mais irritante que tem, é alguém chegar e falar boa noite a todos, boa noite a todas. E agora tem que falar boa noite a todix. Certo? Por quê? Porque é mais fácil eu adaptar. Eu não estou falando que o português aqui tem a ver com o portão largo. Por favor, o que eu estou querendo dizer é mais fácil adaptar ao paladar da sociedade e mudar conceitos e mudar princípios. É mais fácil. Por quê? Porque eu não tenho briga. Eu não tenho embate. Eu não tenho confronto. Agora, eu chego pregando... E não sou eu que inventei essas palavras, foi Jesus quem disse estas palavras. Eu digo assim, se você não entrar pelo portão estreito, você vai para o inferno. Você acha essa mensagem, ela é palatável? É uma mensagem politicamente correta? É uma mensagem que vai deixar todo mundo feliz? É uma mensagem que vai fazer os jornais publicarem? Atenção, atenção, se você não entrar pela porta estreita, você vai para o inferno. Você acha que alguém vai fazer isso? Não. Então,
Ah, mas então como é que a gente vive? A gente vive pelos valores que a gente tem. Um homem sem valores é um espantalho. Sabe o que é espantalho? É cheio de palha dentro e fica lá ao sabor do vento, né? E o passarinho acha que ele está vivo. Isso que é um espantalho. Um homem sem valores serve para quê? O grande problema que a gente tem na sociedade é a falta de gente que paga o preço pelos valores que acredita. Eu acredito nisso. E eu prego isso. Ah, mas você está discriminando. Eu não estou discriminando ninguém, eu estou pregando a palavra de Jesus. Eu só estou repetindo, eu sou um eco. Ah não, mas você tem que mudar isso. Eu não tenho autoridade para mudar a mensagem de Cristo. Você está doido? Eu vou botar na boca de Jesus uma coisa que ele nunca disse? Está louco? O que é? Percebeu? É a mesma questão. Então, eu tenho que entender princípios de Deus baseados nas Escrituras. E o que acontece quando a gente morrer? Atenção, esse texto que eu vou mostrar para vocês está em Apocalipse, é o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, o último livro da Bíblia. Apocalipse 22, 13 a 16. Esse texto é interessante, ele começa e termina, esse texto, começa e termina com assinatura. O que é assinatura? Assinatura é quem está falando isso, certo? Então leia comigo, qual que é a primeira assinatura? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Assinatura. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quer discutir? Ah, não entendi. Quem são os cães, tadinhos, os pets? Não, filho. Cães aqui, ó. Você pode pôr nos cães aqui toda a sujeira desse mundo é cão, tá certo? É nesse sentido, não tem animalzinho aqui. Isso daqui, cães são todos os bandidos, os desonestos, os mentirosos, os hipócritas, os que levam as pessoas ao caminho errado, os que destroem a vida das pessoas, aqueles que destroem as famílias, etc. São cães. Feiticeiros. Toda essa parte esotérica, toda essa coisa, ainda que venha com... Outro dia eu estava vendo, acho que um filmezinho passou num canal assim, eu falei, nossa, que eu gosto muito dessa coisa, eu gosto de ficção, e às vezes fazem, como é que fala, mudança não, viagem no tempo, eu gosto dessas bobagens. É o meu infantil Antônio Nasser aqui falando, tá certo? Mas, aí eu estava vendo assim, aí a moça falava assim, não, porque uma bruxa como eu, vocês não vão encontrar não sei o que, não sei o que. Filminho para criança, a bruxa, os feiticeiros, e é um tal de bota fogo aqui, explode ali, não sei o que. Tá aí, os feiticeiros estão ali. Impuros, aqui, impuros. Tudo aquilo que você imagina que é impureza. Prostituição é impureza, adultério é impureza, sem vergonhice é impureza. Lascívia, entendeu? Todas essas coisas ligadas ao sexo, a moralidade ou a falta de moralidade é impureza. Os assassinos, não preciso falar. Só que Jesus aplicou uma palavra para os assassinos que assusta todo mundo. Ouviste que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar contra o seu irmão é réu de juízo. Aí o negócio pesa. Assassinos. Idólatras.
Toda idolatria, qualquer que seja ela. Seja a idolatria ao dinheiro, seja a idolatria da tua casa, seja a idolatria do teu carro, seja a idolatria de um ídolo, seja a idolatria do que for, idólatras. E todo aquele que ama e pratica mentira. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Se você pratica mentira, você é contra Cristo. Você pode falar que é de Jesus, mas as suas ações vão mostrar a verdade. Assustador, né? Mas como é que eu faço então? Eu tenho que entender que essa é uma realidade espiritual, não é uma realidade humana, não é uma realidade política. Vocês estão preocupados com o coronavírus? Vocês têm que preocupar com isso aqui, viu? Isso aqui que é o sério. Coronavírus é outra doença, outra gripe, outro vírus, outra desgraceira que é o começo das dores, a Bíblia chama. É o princípio das dores. É um monte de problema que vem acontecendo no mundo e vai piorar. Tem gente que diz assim, eu não gosto dessas mensagens, desses profetas que ficam falando só coisa ruim. O que você queria que eu falasse? Que você é maravilhoso, que você nunca vai ficar doente, você nunca vai ter problema financeiro, os seus filhos serão sempre maravilhosos, educados, cristãos até o fim do mundo, e você não precisa fazer nada, isso é automático. A sua esposa sempre vai te amar e vai achar que você é o homem mais lindo sobre a face da terra. Você queria que eu pregasse isso? Porque é isso que esse mundo prega. Por exemplo, tem um monte de gente aí dizendo que é pregador e fala o quê? Autoajuda. O que é autoajuda? Autoajuda é isso. Você pode, você é maravilhoso, dá um gritinho, você vai viver, o seu sucesso está ali na esquina, virando a esquina o seu sucesso está te esperando. E você sabe que é mentira. Você sabe que se você não trabalhar, você não come. Você sabe que se você não levantar cedo, você não vai ter uma boa profissão, você não vai produzir nada. Você sabe que se você não for honesto, a mentira ela tem perna curta, ela te pega ali na esquina. E assim por diante. Preocupe-se com esse texto. Preocupe-se com o que o Senhor Jesus está dizendo. E ele assinou, ele começa assim, eu sou o alfa e o ômega. A e Z, né? Alfa e ômega. Eu sou o princípio e o fim. E aí ele termina dizendo, eu sou a raiz e a geração de Davi. É o rei que está falando. Davi é a simbologia do rei, certo? E a brilhante estrela da manhã. Então quem é que está falando aqui? Está assinado. Então, pera um pouco, eu não tenho autoridade para mudar a mensagem de Jesus, eu não tenho autoridade para colocar uma mensagem numa escola de samba e falando a verdade vos libertará. Sabe que verdade é essa? Não é Jesus não. A verdade é, você pode ter o gênero que você quiser, você pode fazer o que você quiser, não existe certo e errado, o que existe é a sua cabeça e a sua verdade, você que define o que você quer da vida, é isso que essa mensagem diz. Agora, quando Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará, não é a minha verdade nem a sua verdade, é Ele. Porque Ele se apresentou como sendo a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Jesus quem disse o que Ele é. Nós estamos vivendo uma paranoia, em que as pessoas não sabem quem são, certo ou não? As pessoas não sabem quem são. Os jovens não sabem quem são. Tá? O menino olha para um outro rapaz e fala, nossa, eu lembro quando eu era adolescente, eu olhava para uns amigos que eu tinha, tudo atleta, e eu dizia assim, puxa vida, gente, não é possível. Por mais magro que eu seja, eu continuo com esses pneus aqui do meu lado, né? Essas gorduras todas aqui, coisa horrível. Olha aquele rapaz, olha que corpo bonito. Hoje o cara olha para o outro e fala, nossa, que corpo bonito, virei gay. Que é meio que na moda também, né? Virei gay. Você não sabe admirar uma outra pessoa? Admirar é uma coisa, desejar é outra. Aí eu descobri que eu olhei para meu pai e eu vi por que eu tinha aquela bolinha aqui. Ué, eu não nasci de chocadeira.
Tirando a brincadeira de lado, o que eu quero te mostrar é, você precisa saber quem você é em Cristo. Se você entregou sua vida a Cristo, você tem que entender que existe uma fatura para ser paga na sociedade. E eu vou falar sobre isso agora. Se eu entrego a minha vida a Cristo e passo a seguir a Cristo, o que vai ser da minha vida? O que eu devo fazer? Então eu escolhi apenas 4 tópicos. 4. Para chamar a sua atenção para essas verdades. O primeiro tópico é, entregue-se a Cristo. Mas não descanse na igreja que você vai, descanse na religião que você tem, descanse porque você acha que Deus, de alguma maneira, no fim das contas, Ele tem a obrigação de salvar as pessoas. Ele não tem essa obrigação. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez, enviou o Filho dEle, morreu na cruz para nos salvar. Ou você entrega a sua vida a Cristo, ou você não é de Cristo. Deu para entender ou não? 100% tem que ser a entrega. Se a entrega não for 100%, não entregou. Imagina eu pegar esse aparelho que eu tenho na minha mão aqui, e entregar para alguém de vocês, e falar assim, ó, presente para você. Né? Aí você pega e eu aperto aqui, né? Aí você puxa e eu puxo. Você puxa e eu puxo. Aí você pensa, mas você entregou? Você deu para mim isso aqui ou não? Não, é seu, pode pegar. Mas a gente tem que brigar para... Não, eu não entreguei. Tem gente que faz isso. Senhor Jesus, principalmente na época da dificuldade. Sabe qual é o pior momento da sua vida? É o momento que você tem prosperidade. Esse é o pior momento da sua vida. Nossa, pastor, você hoje está negativo, hein? Não, eu vou te dizer por que é o pior. Porque é o momento que você perde a sua concentração. É o momento que você deixa os seus valores de lado. É o momento em que vai tudo bem, você descansa e relaxa. Aí é perigoso. Agora, quando a corda está no pescoço, você não para de fazer oração. Você anda pela rua de Curitiba orando, com o seu currículo embaixo do braço. É ou não é? Jesus, tem misericórdia. E aí vem todas as promessas que você faz. Senhor, se eu tiver esse emprego, oh Jesus, oh glória, vai acontecer alguma coisa. Senhor, eu prometo que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Até o dia que é empregado. A hora que está empregado, o que acontece? Esquece tudo o que falou. Então não é isso que eu estou falando. Entregar-se a Cristo significa, eu morro para mim, para viver para Ele. Ok? Leia comigo em voz alta. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Então não é difícil. Não é difícil entregar. O que é difícil? O difícil é você significar as palavras. Eu já vi muita gente que às vezes o pastor faz um apelo, não faz o apelo? E a gente faz isso, é didático, tá gente? Não tem nada de milagroso você vir à frente. Mas é didático, é para você não esquecer esse momento, tá? Então a gente faz um apelo, não faz? Você quer entregar sua vida a Cristo? Aí a gente explica, e fala, e chora, e grita, e fala, e ora, e faz o apelo, as pessoas vêm à frente. Aí você chega perto da pessoa e diz assim, o que é que te trouxe à frente? Ah, pastor, ore por mim, minha mãe não está boa. Pastor, ore por mim porque o meu emprego... Pastor, meu filho está desempregado. Pastor, eu estou com um problema aqui, aqui ó, na lombar aqui, que ó, só Deus pode resolver esse problema, eu não sei mais o que fazer. Ah, mas eu não chamei vocês aqui para entregar sua vida a Cristo? Estou voltando aqui que está indo tudo para frente. Você já sabe agora o que eu vou falar. Eu sei, então, pastor. Então, você já entregou sua vida a Cristo? Sempre, né, pastor? Já ouvi isso muitas vezes. Sempre. Nasci assim já. Você é o primeiro caso que eu conheço. Mas nem na Bíblia inteira está escrito isso. Na Bíblia fala em arrependimento. Na Bíblia fala em confissão de pecados. Na Bíblia fala em mudança de vida. Na Bíblia fala em mudança de mente.
Eu não estou vendo nada disso. Eu estou vendo uma pessoa pedindo oração por alguma situação. Então, entregar a vida a Cristo não é falar qualquer coisa. É significar o que você diz. Que hoje a gente perdeu muito essa coisa do significado. As pessoas falam as palavras sem dar significado a elas, certo? É quando você ama sorvete. Você ama sorvete? Eu adoro você. Eu pensei que a adoração fosse só a Deus. Certo? Estão entendendo o que eu quero dizer com significado? As pessoas dizem as palavras e não significam corretamente o significado. Então, qual é o significado da entrega? Jesus Cristo, o Senhor morreu na cruz, e morreu e ressuscitou por mim. Eu entrego a minha vida ao Senhor. No meu coração eu creio que Deus ressuscitou o Senhor dos mortos para a minha salvação. E é esse Jesus que eu agora faço uma aliança para o resto da minha vida. Isso é entregar-se a Cristo. Segundo, santifique-se a Cristo. O que é santificar-se? A palavra santo é uma palavra que vem do grego e vem do hebraico também. E ela tem um significado interessante. Ela tem um significado de separação. Mas não é separação assim, eu vou separar essas duas faixas aqui. Não, eu separo para mim. Sabe quando você vai numa loja e fala para o vendedor assim, ó, isso aqui é meu. Bota aí que está vendido, por favor. Essa plaquinha, está vendido, significa foi separado. Estar separado para Deus significa eu não vivo mais de acordo com esse mundo no qual eu coexisto. Eu vivo de acordo com o Cristo com quem eu fiz uma aliança. Fazendo sentido, gente? Está assustando? Está ajudando? Estão entendendo? Por favor. Êxodo 28, verso 36, Êxodo 28, capítulo 28, verso 36, fala que o sacerdote, lá no Antigo Testamento, ele deveria ter na sua mitra, nesse turbante, ele deveria ter uma placa de ouro. E nessa placa de ouro deveria estar escrito santidade ao Senhor. Kadosh Yehová, ou Javé, ou o nome que se tenha, porque a gente não sabe o som direito. Mas esse Kadosh, essa palavra hebraica, é santo. Então, ser santo ao Senhor estava escrito no turbante do sacerdote. Imagina você chegar, você sabe hebraico, você sabe ler essas letras, e você chega perto do sacerdote, aquele coisa de ouro, dá uma chamada de atenção em você. E o que é que está escrito? Santidade ao Senhor. Separação da vida para Deus. Por isso que lá em Apocalipse está escrito, fora ficam os cães, fora ficam os impuros, fora... Mas pastor, eu conheço crente que sabe, não é tão certinho, é porque não é crente, filho. Porque nunca fez uma aliança com Cristo. Quem faz aliança com Cristo não fica na sujeira. Quem faz uma aliança com Cristo não anda na lama. Eu tenho uma diferença fundamental com muitas igrejas e muitos pastores que falam que vão evangelizar no carnaval. Vai evangelizar nos outros 360 dias do ano. Carnaval é festa da carne, é festa da impureza, é festa da prostituição, é a quantidade de briga de família, a quantidade de briga de casais, a quantidade de bebês que vão nascer ou que não vão nascer porque serão abortados, a quantidade de doença venérea, os caras com problema com coronavírus, todo mundo tampando a boca e a molecada beijando 400 pessoas no carnaval. Aí você vai lá para evangelizar. Não, eu preciso evangelizar, estão perdidos, eu vou lá evangelizar. E você acha que você é forte o suficiente para aguentar? Cai na real, né? O povo tem que cair na real, gente. Tem que cair na real. Pelo amor de Deus. É por isso que a Mangueira me bota uma mulher com o nome de Jesus lá, dizendo assim, ó, olha aqui nós aqui, ó, nós acreditamos em Jesus, não acreditamos em Deus. Por que vocês estão... Por que vocês que agora estão falando em Jesus não vão mais sambar? Olha nós aqui falando de Jesus. Ai, que lindo. E eu não sei não se não tem uma turma aqui dentro do nosso grupo aqui que não engole isso daí, na boa. E acho que o que eu estou falando é radical.
Não vai me afetar em nada, né? Mas vai afetar você a hora que você tiver um ataque cardíaco. E parar de funcionar. E o médico bota choque, 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 e aperta, e te dá soco, 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 e... Só que você e eu somos dotados de algo que nenhum animal tem, nenhum objeto tem, nenhum ser da natureza tem. Nós temos espírito. Ok? Bateu aquele barulho da falta de batimento cardíaco, fez aquilo lá, o seu espírito descola do seu corpo. Puf, sai, ele sai. E o que ele, para onde ele vai? Ué, Jesus já explicou. A estrada larga ou a estrada estreita. Ah não, mas eu pensei assim que eles ficassem por aí. E vocês estão achando que espírito é o quê? Balão? Oxigênio, hidrogênio? Vocês estão doidos? Pensa que é ar? Espírito é um corpo espiritual. Mas é um corpo, não é um corpo físico. Não é um corpo igual o meu e o seu que se corrompe. Se ficar doente, você fica doente. Se morrer, você morreu. O espírito não vai morrer. Só que quando o espírito sai do corpo, o destino dele já está marcado ali, quando o cara estava vivo. Pastor, tudo isso que você está falando é muito sério, viu? Eu já sei o que eu vou fazer. A hora que eu estiver quase morrendo, eu entrego minha vida para Jesus. Número 1, Deus não é tonto, que Ele sabe suas intenções. E número 2, quem falou para você que você sabe quando você vai morrer, de que jeito você vai morrer e se vai dar tempo? Certo ou não? Eu posso estar aqui pregando agora e o Senhor fala assim, filho, acabou. Sabe o que vai acontecer? Esse corpo aqui vai fazer igual uma trouxa, sabe a trouxa de roupa suja? Vai fazer assim, ó. Puf. Pastor, gente, tem um médico entre nós, Meu espírito, ó, louvado seja o nome do Senhor, eu entrei pela porta estreita. E não é porque eu sou bonzinho, e não é pelo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez na cruz por mim, é que eu fiz uma aliança com Ele e procuro viver uma vida de santidade. A santidade significa viver de acordo com a santidade de Deus. Por isso que tem um texto que diz assim, sede santos porque eu sou santo. Não é sede santos ao seu modo de vida, ao seu bel prazer. Seja santo porque eu sou santo. O padrão de comparação é Deus. Mas pastor, como é que eu vou ser igual a Deus? Você não vai ser igual a Deus na terra, porque você e eu somos limitados. Mas no caminho da perfeição, todos nós temos o dever de andar. Diz o texto em 1 Tessalonicenses 3,13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ou seja, eu tenho que ser santo, não é para os outros não, eu tenho que ser santo para Deus. É diante de Deus que a coisa funciona. E eu tenho que compreender que Jesus Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, encontrará o seu coração em santidade e amor? Número 3, Jesus ensina que a gente deve fazer discípulos. O que não é fazer discípulos? Então vamos primeiro ler Mateus 28, 19 e 20. Lê comigo em voz alta, por favor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que não é fazer discípulo? O que não é? Não é fazer discípulo. Número 1, não é levar a pessoa a uma igreja para ela ser membro. Eu fiz um discípulo, graças a Deus, foi muito legal. O cara foi lá para a igreja e ele fez amizade, e ele já conhecia o pastor, e parece que eles moram no mesmo bairro, e ele está muito feliz, e desde o dia que ele veio para a igreja, ele parou de brigar com a mulher. Esse é o conceito de salvação que você tem? Tem um monte de ateu que não briga com a mulher, não. Esse é o conceito de salvação que você tem? Não. O conceito de salvação que você tem é outro. Cristo Jesus morreu na cruz por mim, ressuscitou por mim. Ele vivo está. E eu, na presença dele, faço uma aliança com ele, porque ele fez essa aliança comigo pelo seu sangue. Quando Jesus disse, esse é o sangue da nova aliança. Ok? Então, o fazer discípulo não é levar uma pessoa para uma igreja, por mais que você ache que é. Não é se intrometer na vida da pessoa para controlar a vida da pessoa. Porque tem uns movimentos aí que fazem isso. Aí eu tenho medo desse negócio de discípulo, pastor. Por quê? E os caras depois ficam metendo o bedelho, a colher na nossa... Até no casamento, eles querem que... Eu me lembro disso, gente, eu era jovem. Eu não era nem seminarista. Eu tive um amigo que entrou por esse caminho. Graças a Deus ele saiu. Mas ele entrou por esse caminho, ele perdeu a amizade com a gente. Ele passou a ser um cara tão controlado pelo tal do discipulador dele, que o cara entrava na casa dele, abria as coisas para saber o que ele tinha comprado, se tinha comida que ele... Abria a geladeira para ver se a comida era correta. Isso não é discipulado. Isso é invasão de domicílio. Você chama a polícia e prende o cara. Agora, se é você que abriu a porta, você é tonto. Estão entendendo ou não? Não é moldar a pessoa a usos e costumes religiosos. A partir de agora, você é meu discípulo, você não pode usar essa roupa, você tem que andar assim, você não pode andar assado, você não pode fazer isso mais não, cara. Eu me lembro de um rapaz que eu estava evangelizando, e um dia nós fizemos uma viagem. E o cara falava mais palavrão que não sei o quê. E eu, antes de me converter, era muito boca suja. Falava muito palavrão. Então o pessoal fala palavrão assim, e hoje, né, quando sabe que eu sou pastor e tudo, ou até quando não sabe que eu sou pastor, mas sabe que eu não falo, a pessoa pede desculpas, né, se sente incomodada. Mas eu conheço todos esses palavrões aí. E aí, ele falando, aí um momento eu sentei com ele sozinho assim, falei, olha, sabe, você tem entregue a sua vida a Cristo? Não, estou entregando, pastor, é isso que eu quero, eu estou feliz com isso. Então, olha, sabe, tudo vai mudando na nossa vida. Então, fazer essa maneira tranquila, numa conversa abençoada, respeitosa, é ajudar. Agora, controlar, não é videogame. Você não vai controlar a vida de ninguém. Então, o que é fazer discípulo? Eu volto no texto. O texto diz, façam discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Primeira coisa, batizar. Mas, pastor, o que é batizar? Quem que se batiza? Quem tem um compromisso com Cristo. Quem tem um compromisso com Cristo? Quem é evangelizado. Quem é que é evangelizado? Aquelas pessoas que ouvem o evangelho. Ouve o evangelho pela sua boca? Aleluia. Então você leva a pessoa a Cristo, mostra para ela o compromisso com Cristo, a aliança com Cristo, ela vai ser batizada, pronto. Começou aqui um processo. Não terminou. Por que não terminou, pastor? Porque o texto diz, ensinando-os a guardar o que mesmo? Não, fala alto. Não, vamos de novo, você não entendeu. Ensinando-os a guardar todas. Tudo que Jesus ensinou eu tenho que ensinar para alguém? Mas eu não sei, o problema é seu. Percebeu o que é discipulado? Discipulado, gente, não é sala de aula. Discipulado é vida a vida. Mas eu preciso ensinar a pessoa tudo. Não tudo que eu sei, tudo que Jesus ensinou. Ajudar aquela pessoa a conhecer a Cristo. Gente, a coisa mais linda do mundo é quando uma pessoa conhece a Jesus e passa a ter relacionamento com Cristo. O Espírito Santo mostra o que está certo e o que está errado.
Não é você que precisa ficar dirigindo ninguém, porque isso não é o serviço nosso. Por isso que o pessoal fala, esses crentes são sem educação, eles se intrometem, eles não sei o que, eles não sei o que. Esses crentes, vírgula, são pessoas que foram doutrinadas erradamente. Mas o princípio bíblico não é esse. O princípio bíblico é conheça Cristo. Conheça Cristo. Porque na hora do vamos ver, gente, quando você está ali sozinho e o calo está apertando, se você não tem relacionamento com Cristo, o que você faz? Fala para mim. Imagine que você foi preso injustamente. Eu tenho amigos que foram presos injustamente. Injustamente, tá? Eles não deviam o tanto da pena. Mas foram presos. O desespero é tão intenso, é tão grande, porque agora acabou, cara, não tem papai, não tem mamãe, não tem esposa, não tem amigo, não tem pastor, não tem igreja, não tem... Tem um amigo que está preso, eu fui visitá-lo uma vez, tive que falar com ele pelo telefone, sabe aquele negócio de falar pelo telefone? Falei pelo telefone, uma dificuldade enorme para eu entrar. Tentei entrar de novo, aí alguém me joga para alguém, que me joga para alguém, pede meu telefone, mas não me liga. Aí eu mando um e-mail, não funciona, não sei o quê. Coisa mais difícil do mundo. O cara está sozinho. E aí? Se você tem a Cristo na sua vida, o que acontece? Você não está sozinho nunca. O Espírito Santo está com você. Certo? Aí aproveita, meu amigo, que você está preso e vira missionário na cadeia. Certo? Vai fazer discípulo. Né? Entende o que eu quero dizer? É o seu relacionamento com o Senhor. Se você chegar para mim e falar assim, pastor, o que você acha de eu fazer isso ou aquilo, isso ou aquilo, isso ou aquilo? Sabe uma das perguntas que eu vou fazer para você? Já vou te avisando. O que é que Deus tem falado para você? Ah, pastor, não fala nada não. Comigo não tem conversa. Não. Eu acho que eu não sou chegado. O senhor é pastor, o senhor é mais chegado. Tem nada disso, cara. Não, o que Deus tem falado para você? Ah, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu também não. Eu ouço aqui no meu espírito. Lembra do meu espírito? Está guardadinho aqui? Louvado seja Deus, ele está aqui. Se não tivesse, eu tinha morrido. Ele está aqui quietinho. E aqui, ele está falando com o Pai. E o Pai sela a instrução dele no meu espírito. Por isso que a gente fala assim, eu não sei, é dentro de mim. E eu não sei explicar. Não sabe mesmo, ele não vai explicar. Mas o Espírito Santo está falando com você. Mas se você não tem relacionamento com Cristo, como é que ele vai falar? Ah, mas Deus é poderoso. Ele é poderoso. Ele fala até com jumenta. Não estou chamando ninguém de animal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Deus faz o que Ele quiser. Mas qual é a receita do bolo? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. A respeito da justiça de Deus. Último lugar. Realize as obras de Deus. Realize as obras de Deus. O que você está fazendo para Jesus? Ele fez tudo por você. O que você está fazendo por Ele? Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho que correr para sustentar as crianças. Tá? Todo mundo tem que fazer isso. Você não é o único. E o que mais? Para você estar sentadinho aí, nesse salão, muita coisa nos bastidores aconteceu. Muita coisa. Muita gente trabalhou para você estar sentadinho aí agora. Bonitinho aí no lugar, cadeira limpinha, tecido bonitinho. Você comeu lá, ficou feliz. Passou aquela fome, você não tinha almoçado, você está feliz agora. Muita gente trabalha para isso aqui. Muita gente ajuda, eu nem cito o nome, vocês sabem disso, porque eu esqueço a quantidade de pessoas que tem. Mas estão fazendo uma coisa, é som, é imagem, é música, é fiação, é som, isso tudo a gente carrega no carro. Para vir para cá, passa a semana inteira dentro de um carro. Para trazer para cá, para levar para São José dos Pinhais. A gente vai para São José dos Pinhais. Pastor, quem paga a sua gasolina? Ninguém. Quem paga a gasolina no Murilo? Ninguém.
A gente paga. Poxa vida, se eu fizer milhões de vezes o que eu estou fazendo, ainda não paga o que Cristo fez por mim. Então faça as boas obras do Senhor. E eu vou terminar com isso. Porque pela graça, Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então as obras para a salvação, só a obra de Cristo. Eu sou salvo pela obra de Cristo, que Ele fez na cruz. Mas não as minhas obras é que vão me salvar. Estão entendendo aqui? Esse texto aqui está claro? Agora olha a sequência. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as boas obras. As boas obras têm que existir na minha vida. E boas obras, esquece esse negócio, esquece entre aspas que eu vou te falar, tá? Não coloque apenas boas obras como vou ajudar uma creche, vou ajudar um asilo, vou ajudar as pessoas, vou dar comida para os pobres. Isso tudo é importante, tudo isso é importante. Mas as maiores obras são aquelas obras que você vai fazer dentro da sua casa, para transformar o seu lar num lar cristão, para educar seus filhos para que eles conheçam o amor de Jesus, para educar seus netos para que eles não caiam no mesmo engano que seus filhos caíram. Transformação das pessoas que estão ao seu redor. A sua vida tem que ser uma vida que brilhe Cristo. Eu vou falar isso para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Ouviram o que eu falei? Eu vou falar para a glória de Deus. Mas não foram poucas pessoas que algum dia me disseram o seguinte, sem saber que eu era crente ou pastor. Nasser, é interessante ficar perto de você. Não sei, eu me sinto muito bem. Mas não sou eu, está entendendo ou não? É o Cristo que vive em mim. É a vida nova que eu entreguei para Cristo. E essa salvação, gente, ela é gloriosa, porque eu não comprei. Se eu tivesse comprado, eu teria escolhido errado. Ele comprou, e Ele pagou com o precioso sangue de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? Eterno Deus, não tem nada melhor do que a gente falar desses princípios, porque eles vêm do teu coração. Isso não é conversa de seres humanos, isso não são conceitos aprendidos na escola. São princípios eternos, que nascem na Bíblia e que enchem o nosso coração de convicção. Isso não nos faz melhores do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Cristo é o melhor de todos. Mas é a nossa entrega a Ele que faz toda a diferença. Eu quero te pedir, Senhor, se há alguém aqui que ainda não se entregou ao Cristo vivo e não fez uma aliança com Ele, que o faça hoje, agora, abrindo a boca e dizendo, eu entrego, Senhor, a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. O Senhor morreu na cruz por mim. O Senhor deu a tua vida por mim. Eu entrego. Eu quero fazer uma aliança de vida eterna contigo. Porque o Senhor já fez essa aliança, mas eu estou recebendo agora. Eu estou aceitando essa aliança. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Pela tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Vai para casa, pensa no que nós conversamos e decida viver como Deus quer. Deus te deu uma semana maravilhosa para a glória de Deus. E não esqueça, você que está assistindo pelo nosso canal Palavra de Homem, www.palavradehomem.com. E ali você tem mais informações também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.